Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Nós louvamos a Deus pela oportunidade. Nós não somos de sair muito da nossa igreja, mas o convite aqui dessa igreja, o pastor Arildo, não tem a menor possibilidade de recusar. Eu estava falando aqui que o presbítero Carlinhos, ele chega perto de mim e fala assim, misericórdia, porque ele não pede, ele dá ordem. Graças a Deus, graças a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Falaram que não é aqui, mas eu vou deixar o copo aqui, que fica mais... Irmãos, nós vamos pregar de maneira efetiva nos versículos 16 a 18. Mas eu tenho falado lá em Vila Velha que cada dia está mais difícil para mim não ler algum versículo da Palavra de Deus, de tão precioso que é a Palavra de Deus. Então, não se assustem, mas nós vamos voltar ao versículo 1 do capítulo 4. Vamos comentar rapidamente para chegarmos no versículo 16. A nossa oração é que você preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa palavra que nós vamos pregar hoje, Deus tem me consolado com essa palavra. E a Bíblia é muito clara que nós precisamos consolar o nosso próximo com a consolação que nós recebemos. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, versículo 1 do capítulo 4, segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo, ele servia ao Senhor, ele tinha um ministério. E ele sabia que esse ministério, ele havia recebido esse ministério por misericórdia. É privilégio, meus irmãos, por mais que os dias sejam difíceis, nós estarmos vivos e tendo oportunidade de ser representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. E ele diz que, como ele recebeu, segundo a misericórdia que foi feita a ele, ele não desfalecia, não desfalecemos. Quantas vezes as pessoas estão esperando terminar o ano para entregar o cargo? Mas ele entendia que tinha um ministério recebido por causa da misericórdia, aí ele não desfalecia. Vivemos dias difíceis, pessoas estão desfalecendo, perdendo as forças. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu fico triste porque o povo tem sido tão ingênuo que quanto mais louco é o pregador, é o mensageiro, mais as pessoas confiam. Mas Paulo está falando, eu não ando com astúcia, nós rejeitamos as coisas vergonhosas. Ele tinha temor a Deus, mas ele andava tão sério na presença de Deus que ele recomendava a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E aí, quando ele tinha consciência que ele pregava a verdade, ele fala, olha, é seguro e certo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Eu cresci me relacionando com essa igreja e louvo a Deus, porque Deus tem levantado adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. O Elias tocando aqui igual o garotão, eu trabalhava na Elma, ele na Pernambucanas, ele já era servo do Senhor. Franz Schubert, a gente jogava bola junto. Pessoas
estão sendo transformadas e perseverando. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não enxergou isso, Paulo fala assim, o nosso evangelho, o evangelho que é pregado aqui na Igreja da Glória, está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é por acaso que as pessoas não acreditam, é porque o Deus desse século tem cegado os entendimentos. Nós precisamos pedir a Deus que nos ilumine, que abra os nossos olhos, para que a grandeza não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tudo o que o inimigo quer é que você não perceba a luz do Evangelho da glória de Cristo. O privilégio que é sermos luz neste mundo. A vida de Cristo pulsar em nossas vidas. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Cristo Jesus é o Senhor. Ah, pastor, eu não gosto meio assim. Ah, eu não sei o quê. Não se trata do que eu gosto, não se trata de mim e você, mas o evangelho que é pregado é Cristo Jesus como o Senhor. E não a nós mesmos, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. É só por causa do amor de Jesus Cristo que nós somos servos. Privilégio ser servo, por causa do amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, quando Cristo Jesus, Ele resplandece em nosso coração, nós somos tão animados, tão empoderados, que ninguém consegue cessar a obra. Falei lá em Vila Velha, e isso choca muitas pessoas, que há um movimento aí de desigrejados. E aí as pessoas escrevem livros porque as pessoas estão desigrejadas. Ah, porque alguém não deu bom dia, alguém não elogiou, porque não me valorizaram, pessoas feridas pela igreja. Meu irmão, minha irmã, a pessoa é desigrejada não é porque foi ofendida, é porque o evangelho de Cristo Jesus não resplandeceu. Porque se Jesus fosse falar que não transitava em ser ofendido, ele não ia para a cruz. É lógico que a Bíblia aqui fala, ai daquele que for pedra de tropeço, for escândalo, mas ninguém vai ser justificado falando, não me deram bom dia, boa tarde, não tiveram empatia comigo. Não, aqui está falando porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ninguém que está animado porque tudo está dando certinho, não. Quantas vezes eu já saí da igreja chorando, já fui expulso de igreja. Quando eu fui expulso de igreja, eu falei assim, agora eu vou só praia. Só paga, eu vou para a praia, ninguém vai poder me cobrar nada. Quando eu vi, eu já estava envolvido na obra do Senhor Jesus. Porque servo de Deus não está na igreja do eu sozinho. Você vê a minha mão por aí, ela não é minha mão, porque a mão está ligada ao corpo. Não dá para falar que está bem com Deus e não está bem com a igreja, em nome de Jesus. E aí ele fala, olha, que a gente olha Paulo falando isso, esse poder do evangelho que resplandece no coração, parece que dá superpoderes, mas ele fala no versículo 7, nós temos, porém, esse tesouro do Evangelho, da presença de Cristo, em vaso de barro. Vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Quem persevera não é porque é melhor e mais forte que o outro, mas é porque o poder de Deus que resplandece em nosso coração nos sustenta, nos anima. Se eu não fui para a praia, não desisti, é porque Deus, a graça de Deus tem operado na minha vida. E aí eu amo a palavra, amo a igreja, porque você não precisa, a igreja é maravilhosa, é bom e agradável, e não precisa ter utopia. Ele fala, olha, em tudo somos atribulados. Você vai abrir igreja, vai ter tribulação. Você vai limpar a igreja, vai ter tribulação. Jesus disse, no mundo vocês terão sofrimentos, terão tribulações, mas tem de bom ânimo. Mas há uma mensagem que não é o evangelho, se você consagrar, seus problemas vão acabar. Não. Eu falo lá na igreja, que vida boa. Quando eu falo vida boa, é porque você olha assim, parece Tereza e Franchube, vida boa. Eu cresci com esses dois juntos. Vida boa. E eles estão assim, sempre juntos, porque é vida boa. Mentira, não é vida boa. É porque o evangelho, eles são atribulados, porém não angustiados, perplexo. Pedro vai falar, não estranhe o fogo ardente. Sabe, o negócio parece que está ardendo mais, e é verdade, está cada dia mais difícil. Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Meus irmãos, para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado, nós temos que participar dos sofrimentos de Cristo. A pessoa chega lá no meu gabinete e diz assim, pastor, o que eu faço? É muito assim, não aguento mais, o que eu faço? Assim, morra. Está muito vivo, é morrendo que nós vamos viver. Morrer para as coisas deste mundo. Paulo fala que nós já morremos e a nossa vida está oculta em Cristo. E ele diz, somos entregues à morte, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que eu falei. As menores coisas que nós vamos fazer, se não for uma expressão do que nós cremos, não dá para falar. Tem que crer. Cosmovisão reformada, você quer saber o que alguém crê, olha o que ela faz. Tem pessoas que têm um discurso, mas o fogo começa a arder. Não, eu parei porque eu estava sendo incompreendido, é isso, eu preciso desacelerar. Eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. O que ele fala? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. Esse versículo é chave para a gente entender o que ele vai falar no finalzinho. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 1 Tessalonicenses 4 fala que os mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos, juntos subiremos e encontraremos com Jesus. Por onde você olha, essa é a visão daqueles que perseveram. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha, tudo existe por amor de vós, para que a graça de Deus multiplicando. Olha o que acontece. Torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. A graça de Deus se multiplica, ela vai abundando, as ações de graças
vão aumentando por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus irmãos, e aí chegamos no que nós vamos pregar. E quando nós olhamos aqui e percebemos a luta, o sofrer de Paulo, de todos que querem viver piedosamente, nós olhamos para os nossos dias e percebemos que está cada dia mais difícil. Lander estava pregando no domingo, falando sobre o cuidado de Deus. Daqui a pouco ele vai atravessar a ponte, tarde da noite, sem movimento, alguém bate no carro, capota 3 vezes, ele quase fica paraplégico. Agora ele está celebrando de estar andando devagarzinho dentro de casa. E nós temos a liberdade de andar para lá e para cá e murmuramos, é muito longe pegar um ônibus. Meu irmão, você conseguir pegar um ônibus, tem que pegar esse ônibus glorificando a Deus. Se estiver muito cheio, glorificar mais ainda, porque é uma aventura você ficar num ônibus cheio. Tudo tem que fazer com que você glorifique a Deus. Glorifique a Deus. E aí ele vai falar no versículo 16, por isso não desanimamos. Ele não desfalece, não desanima. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus irmãos, às vezes as pessoas falam assim, está muito difícil. E eu vejo uma fé tão acomodada que eu falo assim, olha, está precisando de piorar mais. Ainda não piorou o suficiente. Alguém lá em Vila Velha quase morreu de câncer. E trabalha nessa área. Quase morreu de câncer. Saiu, falou assim, pastor, eu aceito lavar, passar o pano na igreja, eu aceito. Porque muito sofrimento faz com que a pessoa perceba a graça de Deus, quase. Melhorou um pouco, daqui a pouco, pastor, eu não quero isso, pastor, eu não quero isso. Eu falei assim, não estou entendendo, eu te perguntei isso. Não perguntou não. Vai estar acontecendo isso agora? Não vai então. Então você está deixando o diabo usar a sua boca. Senhor, dá outro câncer que ele não entendeu, não. Não, pastor. Meus irmãos, é coisa séria, a palavra Paulo está falando claro, olha, nós não desanimamos, por quê? Porque nós enxergamos e sabemos que o nosso homem exterior, ele vai se acabar. Ele diz, não desanimo, porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, será, meu irmão, minha irmã, que já crescemos o suficiente para saber que esse homem exterior, ele vai acabar. Nós fazemos dieta, o Wellington acho que fez uma dieta, está fininho, está maravilhoso. Foi dieta? Foi enfermidade? Eu sei que o Wellington está muito joia. Mas se for dieta, for o que for, melhorou, eu tive Covid, melhorei, o fato é que eu vou piorar. Pastor, como é que está, irmã? Não estou bem não, eu estou com a dor aqui, às vezes pessoas de 80 anos, está assim, a gente com menos, não tem quem não esteja sofrendo, meus irmãos. Você nasceu, você já nasce morrendo. E ele fala, mesmo que o nosso homem interior se corrompa. Será que nós temos a noção que este homem exterior, ele, como consequência do pecado, não vai dar certo o nosso homem exterior? Ele vai piorar, e todos nós sabemos que isso é uma verdade, e mais do saber que ele vai piorar, nós percebemos que ele vai piorar. Nós percebemos que ele vai piorar.
tem que ir para a academia, tem que fazer dieta, tem que tomar remédio, tem que olhar horários, tem que fazer tudo, mas temos que enxergar que o nosso homem exterior, ele vai se corromper. Agora ele traz algo maravilhoso, é isso que nós, porque esse homem exterior, você sendo crente, não sendo crente, ele vai piorar, mas aqueles que confessam a Jesus como Senhor, onde resplandece o Evangelho de Cristo Jesus no seu coração, o nosso homem exterior, ele vai piorando, mas a cada dia, o nosso homem interior vai se renovando para a glória de Deus. As pessoas olham e falam assim, está dando tudo errado na vida daquela pessoa. E nós não desfalecemos porque nós sabemos que tudo está dando certo. Deus está fazendo uma obra na nossa alma imortal, que tudo dá certo. Romanos 8, 28, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não vai bater, você não vai continuar animado, se você não entender que você tem o Evangelho de Cristo, tesouro em vaso de barro, você é perseguido, mas você não está desamparado, eis que estou convosco todos os dias, e nós vamos percebendo que a graça de Deus tem aumentado. Meus irmãos, será que nós entendemos que essas coisas só vão acontecer se nós mudarmos o foco e pensar na eternidade? Porque é 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, eu conheço alguém com 103, foi com 103. Vai morrer, mas nós vamos viver eternamente. Apocalipse 14:3 diz que aqueles que morrem em Cristo, eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Todo problema que você passa, homem exterior. Mas cada problema contribui para que Deus faça uma obra interior. Rubem Alves, ele escreveu uma crônica, pipoca ou peruá. Mesmo milho, está lá na panela de pressão, o peruá é aquele milho que não participou da escola dominical e vem a pressão, você, eu não mereço isso, isso não é justo, mas eu não podia passar por isso, eu fiz a campanha, eu participei da vigília, eu não falto à escola dominical e o problema está cada dia piorando, meu filho está piorando, tudo vai, a economia, o governo e o peruá não aceita aquilo, eu não permito, eu não posso passar por isso. E aí ele fica daquele jeito endurecido. O milho, a pipoca, é o mesmo milho que vai assim, não, Deus está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo porque Deus está comigo, bondade e misericórdia vão me acompanhar todos os dias, eu vou habitar na casa do Senhor, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, e daqui a pouco aquela pressão parece que vai matar e transforma em algo muito melhor. Muito melhor, mesma pressão. A igreja acontece da mesma forma, tem pessoas que são, assim, boas de lidar. A pressão amoleceu os corações, outras não aceitam e endurece o coração. Então, primeiro contraste, saiba que o homem exterior, ele vai piorar, mas o homem interior vai se renovar para a glória de Deus a cada dia. Meus irmãos, isso é tão sério que a gente olha as chacinas que tem por aí, Covid, nem chacina pode aumentar o número de pessoas que vão morrer, porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas nem todo mundo vai renovar a sua vida. De maneira contrária, o homem interior se renovar, você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Segundo lugar, meus irmãos, entendendo isso e sabendo que eu preciso fazer uma reflexão, eu tenho investido mais no homem exterior ou no homem interior? Se você estiver investindo mais no homem exterior, você está correndo atrás do vento. Você está correndo atrás do vento. Invista no seu homem exterior. Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí, maravilhoso, o versículo 17, diz, Paulo fala, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Pastor, leve e momentânea tribulação, você não sabe o que eu passo lá, tem 40 anos que eu estou sendo infernizada pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, mas o que a palavra de Deus está falando aqui é eterno peso de glória. Para que você e eu, meu irmão, minha irmã, não desfaleçamos, não fiquemos desanimados, nós temos que ter bem claro o peso de cada coisa. Eu me lembro, lá no interior do Espírito Santo, em Ecoporanga, eu era novo lá, ia comprar manteiga, é o que marca mais a minha mente, eu tinha lá o papel manteiga, tinha uma balança, de um lado tinha um peso amarelinho, que parecia ouro, aquele peso amarelinho, e do outro a balança. Está lá 1 quilo de manteiga, ele ia colocando ali em cima no prato de cá, um pouco de manteiga, ia colocando, e eu torcendo para aquele peso lá continuar, para encher mais de manteiga. E aí, quando equilibrava, meus irmãos, aí eu sabia que eu tinha 1 quilo de manteiga. Em nome de Jesus, as pessoas precisam olhar para nós e perceber a diferença que é em estar na presença de Deus e não estar na presença de Deus. O que faz a diferença entre o que crê e o que não crê, entre aquele que está caminhando para viver eternamente com Deus, em relação àquele que não está, é você ter claro o eterno peso de glória. Assim como tinha aquele peso de 1 quilo, de um lado da balança está o eterno peso de glória. Do outro lado, nós vamos fazer inscrição, você vem aqui e pode falar aí, não é 10 problemas não, fala tudo o que você quiser, começa dos traumas do nascimento, dos traumas do nascimento, e vai falando, vai colocando na balança do lado de cá, vai colocando, sabe quando essa balança vai desequilibrar? Nunca, meus irmãos. Eterno peso de glória, é você saber que a glória que Deus tem preparada é tão maior do que qualquer nominação de problemas, que ainda que não vai rolar. Para falar que não está bom, essa balança tinha que desequilibrar. E o problema é que quando nós conversamos com pessoas que se dizem crentes em Cristo, elas não entenderam ainda que a balança nunca vai se equilibrar. A graça de Deus, ela é muito maior. Por que eu não desanimo? É porque essa balança sempre vai pesar mais do que Deus tem feito. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós não precisamos de nada que Deus vai fazer, porque tudo que Deus já fez é mais do que suficiente para que essa balança nem se mexa. Eterno peso de glória é você saber que o meu problema e o seu problema é como se fosse uma formiguinha e do outro lado um elefante. Uma formiguinha vai mexer do lado da balança que está o elefante? Não vai. Irmãos, entrai
por suas portas com ações de graça, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, o seu louvor estará sempre dos meus lábios. Por quê? Porque eu sei que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de glória acima de toda comparação. Gratidão. Às vezes, você precisa de mais livramento para entender. E quando nós pensamos em tudo que Cristo fez ali na cruz do Calvário, não tem como não ser gratos a Deus, em nome de Jesus. O último lugar, versículo 18, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu falei que eu estou cada dia com mais medo de pregar. Você prega, dá aula prática. O Lander pregou lá sobre o cuidado de Deus. Ele falou que se você mergulhar em uma profundidade, você morre, porque a pressão do mar comprime o seu pulmão e tudo mais. Aí descobriram no mais profundo do mar um peixinho todo molezinho, que a pressão não faz nada, porque Deus fez ele direitinho para aguentar aquela pressão. E aí, ele vai para a cama. Eu pregando esse texto aqui, em Vila Velha, falei: olha, atentando nas coisas que se não vê, porque as que se vê é temporal. A gente briga porque bateram no carro, arranhou, pessoas escondem que alguém bateu o carro. Falei isso. Essa semana minha esposa foi num lugar aqui, eu fui para outro, chegou lá em casa tremendo que tinha arranhado o carro. Meus irmãos, graças a Deus que a palavra de Deus fala: não olhe para as coisas que você consegue olhar com o seu olho normal. Só não desanima quem percebe que há coisas muito maiores que só com os olhos da fé. O profeta fala lá para Geazi: olha, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E aquele exército de anjos. Nós precisamos perceber que não dá para nomear aquilo que Deus fez, não atentando nós nas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amados, 1 João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por que nós desistimos de relacionamentos? Porque nós olhamos e não temos a fé bíblica, que é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós falamos mal do nosso irmão que Cristo justificou. Dando aula lá na classe de doutrina sobre justificação. O que é justificação? É Deus perdoar os seus pecados e considerar você justo. Considerar significa que nós não somos justos, mas Ele nos considera justo, não pelo que eu faço, mas pelo Cristo fez. E aí na classe lá, estavam conversando, aí o irmão falou de um problema que teve, mas graças a Deus, Deus iluminou e conseguiu ter uma resposta certa. E depois falou assim: pastor, e ó que essa pessoa que fez isso com nós se diz crentes, pastor. Eu falei assim: e olha que você se acha melhor que ele. Ó, Deus perdoa e nos considera justos. Meus irmãos, eterno peso de glória é você saber que, a despeito de toda a fraqueza nossa, Deus olha e fala assim: você está pronta para morrer, porque você é justificado. Não há nenhuma acusação. Mas nós vamos assim: Deus não tem me abençoado. Efésios capítulo 1 fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus.
Sabe, a hora que faltar o café, a hora que faltar a saúde, as bênçãos espirituais, elas não passam. Atentar nas coisas que se não veem, porque as que veem, elas vão passar. Você olha, a casa, a mansão que você construiu, ela vai ser destruída. Isso, Pedro fala que está sendo entesourado para o fogo. Aquele diploma que pós-doutorado, doutorado, o que for, vai perder o valor. Mas as coisas que você não vê, essas não vão passar. Irmãos, nós temos toda a possibilidade de sermos sempre animados e abundantes na obra do Senhor. E o problema não é o problema é não entendermos aquilo que nos acontece numa ótica de eternidade. Já pensou você saber que o que é importante, isso não vai passar? Pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. O que você está empenhado em deixar para o seu filho? Qual o legado que você quer deixar? É propriedades? É estudo? Ou o legado de confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Nós vivemos num mundo onde a moral, onde a política, onde tudo está cada dia pior. Aí tem pessoas que não querem nem ter filhos por causa da violência. Mas quem sabe que nós não desfalecemos, sabe que o homem interior ele se renova, nós temos que sentir privilegiados de Deus ter nos chamado aqui para ser representantes dele, ao invés de reclamar e murmurar que está difícil. Que bom que está difícil lá no trabalho, porque a luz de Cristo vai resplandecer lá no meu trabalho. Pessoas que não entendem isso, assim, não, eu troquei de emprego porque lá a oposição estava muito grande. Eu queria um emprego que todo mundo fosse crente. Não vai rolar nem aqui, nem a eternidade, porque Jesus quer que a luz resplandeça nas trevas. Ele não acende uma luz para colocar debaixo da cama. Precisamos, em nome de Jesus. O último versículo, ele fala no capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha, isso é consolador. Lorena partiu, esse tabernáculo que a alma dela ficava desfez, mas ela já foi morar com Jesus. Nada dá errado por crente, tudo dá certo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que em nome de Jesus, nós possamos viver essa semana aí, meus irmãos, passando por todas as questões, sabendo que tudo realmente está difícil, mas Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, tudo aquilo que Deus já fez, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É o nosso culto racional. E o nosso culto racional nós aprendemos aqui nessa noite. O homem exterior corrompe, mas o homem interior se renova. Está difícil, mas a balança está muito mais pesada do eterno peso de glória. Está difícil, mas eu não olho as coisas que se veem com os olhos normais. Eu atento nas coisas que se não veem. Por quê? Porque isso não passa, isso é eterno. O ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não a estraga.
que Deus tem preparado, meus irmãos, o que Deus faz é eterno. Nós adoramos um Deus eterno, e o adorador, ele é do tamanho do Deus que ele serve. Se nós servimos um Deus eterno, nós vamos pela eternidade adorar o Deus que nós servimos. Agora, se você tem adorado e servido deuses que você vê, esse Deus seu vai passar, e para onde irá a nossa alma? Que possamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça.